Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já deixe seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Inscreva-se aqui no canal Wesley Podcast. 50% das pessoas não estão inscritas no canal, então inscreva-se para você receber os nossos conteúdos. Deixe seu like, insisto, é muito importante para a gente continuar os nossos podcasts aqui. E hoje nós falaremos sobre inteligência artificial por um prisma acadêmico. E para falar sobre isso, o meu convidado é o Flávio Ceci, que é graduado em Ciência da Computação e tem doutorado na área de Engenharia do Conhecimento. Perfeito. Acertei? É isso Olha aí. só, Flávio, obrigado pela presença, cara. Imagina, cara, eu que agradeço aí a oportunidade. A gente está num boom, né, de falar sobre inteligência artificial. Eu acho que os grandes assuntos na mídia ou nos fóruns de debate na internet como rede social geralmente giram em torno das suposições da IA, se ela vai roubar o emprego da galera ou se ela vai virar um robô e assassinar a raça humana. Mas imagino que pela lógica acadêmica isso esteja um pouco mais claro e também a ideia de inteligência artificial não é muito nova, né? Não, assim, é interessante os comentários isso. Eu diria que não só nos fóruns da internet. Hoje em dia tu vai passar no ponto de ônibus, o pessoal está comentando de IA, chega nos grandes centros, né? O que antes realmente figurava só dentro do corredor da universidade, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com isso, lá no começo dos anos 2000, hoje em dia realmente extrapolou, né? E é assunto em tudo que é forma, seja ela física, digital, o que for, né? E de fato, assim, a inteligência artificial enquanto área, ela foi estruturada na década de 50. E eu até acho legal a gente começar talvez falando sobre a história da IA, né? Partindo lá do início. E o início, não necessariamente, ele está no início, ele está antes, né? Então a gente pode falar um pouquinho ali do prelúdio, né? Do realmente o que antecipa a inteligência artificial. Porque uma coisa que a gente tem que perceber assim, é o seguinte: durante cada período de desenvolvimento da IA, eles tiveram soluções que fizeram mais sentido por conta do contexto que se vivia. E a questão da evolução da computação, ela segue diretamente ligada à questão da evolução da própria IA. Tá? Então, se a gente for pensar em como que estruturou o início disso, eu gostaria de ir lá para o final da Primeira Guerra Mundial. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando do quê? A gente está falando ali dos primeiros passos, né, de máquinas que são eletromecânicas, coisa e tal, que eles, na verdade, tem uma em especial chamada Enigma. É aquela ali da foto? Isso, aquela da foto, né, de 1918, que ela era uma máquina que foi construída para trabalhar com criptografia de mensagens. A criptografia basicamente é o quê? A gente pegar uma mensagem, eu aplico ali uma chave criptográfica, ela embaralha de tal forma que outra pessoa que interceptar aquela mensagem não consiga entender. Isso tudo num contexto de guerra. Exato. De questão militar mesmo. Tanto é isso que lá em 28 o exército americano compra essa máquina e faz a sua versão. Americano não, alemão. Ele faz a sua versão dessa máquina justamente para aplicar nesse contexto, no contexto, né, de troca de informação enquanto guerra. Um pouco depois, né, então, ali a gente fala de 1928, um pouco depois, 1936, a gente tem uma figura que o nome é extremamente conhecido, né, Alan Turing, que ele lança um artigo que revolucionou o que a gente entende hoje como computação. Ele vem com um conceito que é o seguinte: olha, a gente consegue ter uma máquina universal. O que seria uma máquina universal? Vamos voltar. Como é que era uma máquina em 1936? Ela era específica para resolver uma tarefa. Seja na indústria, seja no que for. Ela fazia algo, né, específico para ela. E a ideia do Turing é o seguinte: olha, eu consigo minimamente gerar algum tipo de instrução, algum tipo de programa que ele pode rodar nessa máquina, depois rodar um outro programa para fazer uma ação totalmente diferente. Então, para isso, ele chama de máquina universal. Seria um computador? Exatamente. Isso aí é o princípio, né, do que é um computador. Então, isso lá em 36. Inclusive, tem um baita filme, né, sobre a vida do Alan Turing, que é o Jogo da Imitação. Jogo da Imitação. Que a gente vai falar daqui a pouco já, que daí deixa eu dar mais um segundinho aqui, que essa slide aqui é legal. O grande lance ali da questão daquela máquina, o Enigma de criptografia, ela realmente foi muito importante durante o processo da Segunda Guerra Mundial, né? E o filme que tu comentaste, o Jogo da Imitação, ele justamente retrata a construção de uma máquina para conseguir decriptografar as mensagens que eram feitas pelo Enigma. Então, vamos lá. O exército nazista alemão ele montava as mensagens, colocava na máquina
e transmitia. O exército britânico interceptava, só que daí ele não conseguia em tempo hábil saber quais eram os locais de bombardeio. Então eles montaram uma estrutura, né, com pesquisadores da época, né, o Alan Turing, matemático já respeitado até por conta do artigo e dos outros trabalhos que ele vinha fazendo, foi chamado para fazer parte desse grupo. E é importante falar, Esdlen, que é uma época que se tem muito investimento em pesquisa, né, principalmente nessa parte. Na parte militar, né? Exato. E daí o que o Turing fez? Ele pegou aquele conceito daquela máquina universal e ele transpôs para uma máquina eletromecânica que era focada nisso. Em decodificar. Decodificar, né, as mensagens que eram ali trabalhadas. E o filme O Jogo da Imitação, ele retrata justamente isso. A chegada do Turing na equipe, né, desde da formação dele, mas a chegada dele, a construção da máquina, que ela era chamada de bomb, né, porque ela tinha a questão lá das bombas que iam trabalhando e coisa e tal. E o fato é que essa máquina ela fez com que reduzisse o tempo de guerra, porque eles conseguiram antecipar várias coisas e, de fato, né, criar uma estratégia para evitar que lugares fossem bombardeados e assim por diante. Né? Mas daí tu pode estar te perguntando assim, tá, Flávio, mas por que esse filme é o jogo da imitação? Se falava de um primeiro possível computador, né, que estava quebrando mensagens criptografadas. Né? Na verdade, o jogo da imitação ele é um conceito que o Turing lançou em 1950, tá, com um artigo, que ele falava o seguinte, olha, as máquinas podem ser inteligentes. Pode existir, sim, máquinas pensantes. 1950. E nesse artigo, ele propõe um teste, que é o jogo da imitação. Tá? O nome original é esse, o jogo da imitação. Que basicamente tu tinhas uma pessoa, que ela ia ser a pessoa testada, né, coisa e tal. Ela faria perguntas. Numa sala tinha uma outra pessoa, na outra sala tinha algum artifício inteligente. Se ela conversasse com eles e não conseguisse distinguir quem é quem, quer dizer que aquela solução realmente era inteligente. Hoje a gente chama isso de teste de Turing, não mais o jogo da imitação. Mas o filme tem esse nome por conta, né, desse teste dentro desse artigo de 1950. Passou? Na época, alguma máquina passou no teste? Será? Não. Não. Dava para saber. Não, todas elas davam para saber. Pô, hoje o ChatGPT passa brincando, né, cara? Com certeza, vamos chegar nisso. Mas isso daí não é coisa de muito tempo para cá. Esse é um ponto importante, né? E daí, assim, né, ainda nesse contexto, né, fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, tudo mais, a gente tem, então, o próprio Bomb indo essa arquitetura para computadores daí já com outros fins, né, como o ENIAC, que é o primeiro computador eletromecânico utilizado, ainda foi para a questão de balística, mas, né, já como computador e algo do tipo. E é interessante porque já tinha conceitos de neurônio artificial nessa época, feito por matemáticos. Então o que eles faziam? Eles tentavam entender a anatomia do neurônio e propuseram o que seria um neurônio artificial, onde basicamente ele tinha algumas entradas de dados, um tipo de processamento, uma função de ativação, e a partir dali tinha uma saída, algum tipo de decisão. E ele aprendia com isso. Esse caminhamento que ele fazia, ele gerava pesos que ele aprendia. E daí, então, a questão do modelo, né? Primeiro modelo neural artificial. Isso em 43, se não me falha a memória. Caramba, cara. E olha o tamanho dos Não, o ENIAC era uma sala inteira, né? Uma sala, né? Então... E daí, assim, vamos lá. Quando a gente fala em 43, já ter trabalhos nessa linha de neurônios artificiais, a gente fala da questão do próprio artigo do Alan Turing, que fala que máquinas podem ser pensantes, podem ser inteligentes. Uma série de outros pesquisadores no mundo vinham trabalhando com pesquisa nessa linha, né? Maioria matemáticos, né? Alguns engenheiros, coisa e tal, mas a maioria matemáticos. E eles tinham gente trabalhando na Inglaterra, tinha gente trabalhando nos Estados Unidos, tinha gente trabalhando na Rússia. E esse pessoal entende assim, cara, tá faltando, de alguma forma, a gente ter um espaço para poder trocar ideia, entender quais são as áreas e organizar isso. Né? Porque nem todo mundo trabalhava na mesma linha do que era um algoritmo inteligente ou algo do tipo. Então, em 1956, foi feita uma conferência nos Estados Unidos que eles, de fato, cunharam o termo inteligência artificial como área. E, a partir dali, a gente pode dizer que realmente nasceu, né, o que seria a inteligência artificial que a gente trabalha hoje, né? Pelo menos enquanto área, né? Estamos falando aí de 70 anos. Né?
E o que foi interessante desse evento, né, cara? Ali foi realmente um espaço que o pessoal conseguiu trocar muito conhecimento e foram entendendo as várias linhas de pesquisa, porque já existiam várias linhas de pesquisa, né? Onde a questão do neurônio artificial era uma delas, mas tinha gente que trabalhava com a parte de lógica simbólica e assim por diante, né? Então, pode-se dizer que a IA, enquanto área, ela é de 56. Então, realmente é algo que figura de muito tempo, 70 anos aí. E se a gente for agora entender um pouquinho a evolução disso desde a década de 50, a gente começa a ver, por exemplo, muito forte lá no início a parte de lógica simbólica. O pessoal, os matemáticos, eles tentavam de alguma maneira fazer algum tipo de representação de conhecimento através de regras, né? Então, estruturas C, C não, né? Onde já tinha algum tipo de ação, né? Logo depois, Wesley, a gente já começa a ter, provavelmente já deve ter ouvido falar em alguma vez, né, sobre aprendizagem de máquina, né, ou machine learning. Isso é de 59, cara. Caramba. O último capítulo do livro do Kandel, que é um dos principais livros de neurociências sobre isso. Então, estamos falando de 59, né? E como é que foi o primeiro estudo deles, né? A gente tem o Arthur Samuel, que ele basicamente fez o quê? Ele tinha ali um software para jogar xadrez com ele, né? E essa aplicação, ela conseguia aprender a partir de cada partida que era concluída, ele conseguia entender os movimentos e ele tinha algum processo de incremento de aprendizagem. Então, o primeiro flerte com a ideia de aprendizagem de máquina, um sistema que aprendeu a partir do seu uso. Então, lá em 59, né? E a parte de mais conexionista, que envolve a parte de neurônios, continuava também acontecendo. Então, a gente tem a parte simbólica das regras, né? Essa parte de aprendizagem de máquina, que usa um pouco da questão de dados e estatística, e a parte conexionista, que envolve os neurônios, o conceito de redes neurais também começando a surgir, né? e acontecendo. Só que daí, cara, o pessoal começou a ficar muito, como eu posso dizer, estava com as expectativas meio fora da realidade, né? E eu trouxe duas frases que são bem famosas, né? Porque teve um marketing, né? Teve um marketing forte, né? O nome, inclusive, é muito marqueteiro. Exato. Né? E assim, né? Pensa o seguinte, né? O dinheiro estava entrando, né? O cara vem daquele pós-Segunda Guerra Mundial, né? O pessoal começa a mostrar resultados, comportamentos inteligentes, né? Cara, vamos botar, né? Vamos continuar investindo dinheiro nisso, né? E daí lá então, né, em 61, o Claude Shannon fala o seguinte, ó, tenho a confiança de que dentro de 10 ou 15 anos, algo surgirá do laboratório que não estará muito longe dos famosos robôs da ficção científica. A gente tem o Asimov lá na década de 50, falando de robô e toda aquela ideia, né, de robôs realmente pensantes. Então, ele falava isso lá por 75, 76, né, que teria isso. A gente sabe, né, que sim, obviamente não. O baixo foi ainda mais ousado, né? O Herbert Simon ainda foi mais ousado, né? Ó. As máquinas serão capazes, dentro de 20 anos, de fazer qualquer trabalho que um homem possa fazer. Tu imagina, né, assim, a galera que está de fomento escutando isso, disse, meu Deus, vou botar dinheiro nesse Pô, será que não é o que a gente está ouvindo hoje, cara, do Sam Altman nas entrevistas aí? Para inflar a OpenAI de grana? Cara... Porque as frases são bem parecidas, né? Sim. E o contexto também, eles precisam de muito dinheiro, né? Porque a OpenAI não dá grana ainda. Não, e assim, é interessante tu colocares isso, né? Porque, de fato, a gente sabe que hoje a gente vive um movimento muito acelerado da IA, como foi há alguns anos atrás a ciência de dados, por exemplo. Né? E o que acaba acontecendo é o seguinte, tu tem um hype, né, onde tem a adoção rápida, quebra muitos paradigmas, só que depois tu assenta as coisas e tu vê que realmente nem tudo aquilo é tão automágico quanto a gente imagina, né? Que é o que aconteceu aqui, né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre alguns pontos que eles passaram. E nada impede que, muito provavelmente, nos próximos anos, a gente tenha algumas questões ali também que vão ser descobertas e trabalhadas, né? Mas isso já na década de 60, né, final de 60, já tinha então essas promessas exageradas. No entanto, até então a gente estava falando de aplicações acadêmicas. Né? Essas evoluções, essas ações, elas estavam acontecendo dentro da universidade, os pesquisadores vendo, de alguma maneira, isso evoluindo e tudo mais, mas num contexto muito acadêmico. Na década de 70, a gente começa a ter aplicações que elas começam a estar mais próximas do mercado de trabalho, né, da iniciativa privada. Então, que daí seriam sistemas especialistas. Basicamente, como é que funcionava isso? Ele faz parte do paradigma simbólico, onde basicamente eu tinha lá um engenheiro do conhecimento, que ele ia lá e ia entrevistar o especialista,
ia criar um conjunto de regras, alimentar esse sistema, montar uma base de conhecimento, e esse sistema ele ia dar respostas como um especialista da área. O que na época fez muito sucesso. Então, de 72, teve o MySync, que foi o primeiro sistema para a área médica, e ele dava diagnósticos e sugeria tratamentos com uma acurácia de um médico especialista. Então, assim, começou a ganhar muito espaço, né? Vamos fazer um parêntese. E uma coisa que a gente fala nos bastidores, né, assim, quando a gente fala, por exemplo, da área de psicologia e tudo mais, a gente comenta muito sobre a questão das abordagens e tudo mais dentro da psicologia, né? Que o pessoal, às vezes, vão por caminhos diferentes, existe até, às vezes, algum tipo de conflito. Com a IA não foi diferente, cara. Tem um artigo de 69, do Minsky, que é um dos pais da IA, que ele é um dos principais caras do paradigma simbólico, que ele vai lá e senta porrada nos trabalhos conexionistas. Olha só. Ele fala, olha, esse negócio de rede neural é balela, isso aqui não funciona. Ele não consegue nem resolver um problema não linear. E quando ele coloca isso, sendo ele quem é, e com toda a mídia que ele tinha, ele joga quase uma pá de cal em cima do trabalho da galera que vinha do conexionista. Então daí já gerou mais um processo aí de quase freio nessa galera, né? Então isso acaba acontecendo, né? Aconteceu bastante durante a história. Eis que chega o primeiro inverno da inteligência artificial, em 74. O que é o inverno? O que é esse frio? É investimento, né? As agências de fomento começam a tirar investimento, porque, cara, o pessoal falou que em 75 vai ter máquinas totalmente pensantes, vão resolver isso, mas, cara, não está chegando aqui. Né? E daí, com isso, então, o pessoal reduz investimento, tira todo esse processo aí da mão deles, né? Mais ainda o fogo amigo, né? Um atacando o outro, o pessoal, cara, esse negócio aqui tá meio estranho. Então, a gente fala que esse primeiro inverno é de 74 a 80. Na década de 80, a gente começa a ter movimentos da computação que são bastante interessantes. Né? A gente tem toda a questão do desenvolvimento dos computadores pessoais. Né? Final da década de 70, coisa e tal. Né? A IBM, a Microsoft com MS-DOS começa a figurar final de 70, começo de 80. Né? A Apple surgindo. Né? E isso, o que permitiu, Wesley? Permitiu que o computador não fosse mais aquela sala né, que só algumas poucas empresas, geralmente do governo, tinham, né, ou multinacionais. Qualquer empresa conseguia ter uma máquina dessa que poderia trabalhar com as planilhas eletrônicas, com os arquivos e assim por diante. Né. As pessoas em casa poderiam ter. Então, de alguma maneira, tu consegue ter mais poder computacional disponível. Né. E um dos pontos que aconteceram lá do primeiro inverno da IA, além da questão da expectativa, foi falta de infraestrutura computacional. Aqui a gente já começa a ter um pouquinho mais. E daí, a iniciativa privada, ela olha para os sistemas especialistas e diz, opa, se esse cara está resolvendo isso aqui para esse contexto específico da saúde, eu vou trazer isso para o mercado financeiro e também né, outras entidades de saúde também passaram a utilizar. E teve um boom de adoção da parte de sistemas especialistas. Então, para lá, né? A gente tem esse começo que era um pouco mais acadêmico, coisa e tal, né? Mas que teve ali uma evolução muito grande, e na década de 80 a gente já começa a ver isso na perspectiva mesmo da iniciativa privada e tudo mais. O boom desses computadores pessoais, né? Ajudando isso. Exato, e tudo mais, né? Só que a questão das redes neurais, elas voltam a surgir, né? Tipo, porque agora eu consigo ter um pouco mais de poder computacional para trabalhar com isso, eu consigo ter um pouquinho mais de dado, então tudo isso permitiu que houvesse um aquecimento. Só que assim, né, mesmo nesse ponto, né, assim, qualquer passinho a mais que se dava, as expectativas iam lá para cima, né? Sim. E cai no segundo inverno da IA. Né, então, alguns autores falam que houve um grande inverno e teve ali um flerte no meio ali com a iniciativa privada, mas né, que durou 20 anos, ou esses dois dessa forma que eu trouxe. Né? E nesse segundo, eles enfrentaram outro problema, que é o seguinte, olha, sistemas especialistas, eles eram muito legais, eles entregavam muita coisa. Só que, cara, tinha um problema sério para te conseguir dar manutenção nisso. Por quê? Quando eu comentei contigo sobre sistema especialista, eu falei para ti que tinha um engenheiro do conhecimento que ia lá, ia entender quais eram, né, os raciocínios que tu tinha e transpunha isso para a forma de regra. Cara, e para manter isso atualizado? Pois é, no caso ia ter que ter uma recorrência de serviço desse engenheiro, né? Exatamente. Imagina quando esse negócio aumenta. Porque, teoricamente, se você tem, como você comentou ali, um serviço de IA que ajuda a fazer diagnóstico, à medida que as doenças
ficam mais complexas ou que os manuais diagnósticos se atualizam, tem que atualizar aquilo ali, né? Perfeito. E para pensar, quanto mais isso cresce, fica muito mais complexo essa base de conhecimento. Então, desculpa, o poder computacional de processamento da época permitia fazer isso, em fazer esse serviço numa base muito mais complexa de dados ou também vislumbrava um teto? Não, inclusive esse foi um dos grandes problemas também, porque tu tinha um problema da manutenção da base de conhecimento, né, que tinha dependência do especialista e até mesmo, né, pessoas que entendessem tudo mais para conseguir fazer esse processo. E a questão computacional, com certeza. Porque cada vez mais ficava complexo a base, o sistema ficava mais robusto e tu não tinha para onde escalar. Tu tinha algumas máquinas, tinha alguma coisa, mas caso você não tinha uma NVIDIA como tem hoje. Exatamente. Isso aí fez, né, pra gente hoje faz toda a diferença, né? E na época realmente não conseguiu. Né? Então aqui fala dos motivos dessa segunda parte, né? As expectativas continuam sempre sendo, né, irreais, né? E talvez hoje também, né? Capacidade computacional super limitada, apesar de muito melhor que na década de 50, que não tinha nada, mas... E o ponto principal, né, Eslen, que é falta de dados. Porque década de 80 começa a se ter alguns computadores nas organizações. É verdade. Só que, cara, quantas empresas realmente colocavam tudo lá dentro? É verdade. Né? Então, assim, tu tinha... E, por exemplo, toda essa parte que é baseada em estatística, que é baseada em aprendizagem de máquina, ela depende de dado. E os dados estavam naqueles grandes arquivos físicos em folha de papel. Exatamente, né? Quando não na cabeça das pessoas, né? Então, assim, era um processo muito complexo e por isso também teve esse freio, né? Até mais ou menos 93. Década de 90, cara, a gente pode dizer que foi uma das décadas principais aí para o processo como um todo, porque a gente tem a internet em 95. Né? Além de, obviamente, né, ali tem uma figura de um escritório na década de 90, muito mais computadores, né, isso já muito mais difundido. Né? A gente tem o Windows 95, né, o pessoal não é fazer propaganda da Microsoft, mas é um divisor de águas enquanto usabilidade. Não, e assim, cara, né? eu morava no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 3 mil habitantes. Sim. E em 99 a gente teve um computador. Então, olha o nível... Pô, saiu lá dos Estados Unidos, chegou no Brasil, chegou lá no interior, numa família de classe média baixa. Perfeito. A gente conseguiu comprar. Não, então, realmente expandiu muito, né, na década de 90. E daí, assim, né, isso estando na tua casa, tu tá utilizando ele, tá gerando novos dados, tem a internet como plano de fundo. Né? Então, aí em 95, a gente tem a liberação da internet para uso comercial, né, e particular também. E daí, quando a gente tem a internet liberada, o que acontece, né? O que é o ponto principal? Tu tens um monte de HTML publicado na rede, basicamente isso. Daí vai lá o cara em 96 e publica o seu site. E como é que tu vai saber que aquele site existe? Não é? Porque, tipo assim, tu vai ficar procurando www.eslão da massa? Não é. Então, tipo, daí começa a surgir a questão dos motores de busca. Yahoo, depois o Google. E toda essa parte que é base para os motores de busca é uma área chamada recuperação da informação. Que também é uma área que a IA também olha e faz uso. Né? Inclusive, hoje, um dos principais caras de IA no mundo, um chileno, o Baeza, Ricardo Baeza, ele tem os principais livros dessa área de recuperação de informação. E hoje é um dos principais gurus da área de IA, né? Para ver como isso foi relevante, né, para o processo como um todo. Né? E esses buscadores, eles permitiram, naquela época, de realmente popularizar o próprio uso da internet. Porque tu imagina se tu tivesse ter um caderno que tu anotasse todos os sites. Né? Bem nos primórdios era isso, né? Depois, né, com o Google, né, tomando a proporção, a gente basicamente ia lá, né, fazia uma consulta e tu chegava onde tu queria. Outra coisa que na década de 90 foi possível começar a se trabalhar é a parte de visão computacional. O que é visão computacional? É a parte de reconhecimento de imagem. Por quê? Porque as redes neurais voltaram a ser aquecidas, elas voltaram a ser pesquisadas, e daí, então, com um poder computacional um pouco melhor, já começa-se, então, a ter aplicação para isso. E aqui, quando eu falo recuperação de informação, te atingiu lá na tua casa. Não era mais aquele negócio do laboratório da universidade, né? Já tinha entrega, né, para o público geral. Né? Então, essa questão da internet e tudo mais foi muito importante para o processo como um todo. Né? E no final da década de 90, a gente tem a área de Business Intelligence, a área de BI, né? Inteligência de mercado, de negócios, surgindo com muita força.
Então a gente tem o Kimball e o Eman, que são dois autores muito relevantes dessa área, que eles trazem toda a parte de infraestrutura de dados para te não olhar mais só aquele dado operacional numa planilha, mas começar a olhar indicadores estratégicos, que é algo que a gente fala, né, diariamente nas empresas. Né? Então, isso daí surge lá no final da década de 90 já como soluções computacionais, o que também leva um pouco mais desses conceitos que a IA faz uso para dentro das empresas. Então, olha como agora a IA já não está mais só no laboratório, ela já está começando a chegar realmente, né, nas empresas. Cara, e a década dos anos 2000, ela realmente, assim, isso aí foi divisor de águas, com certeza. Né? E aqui tem algumas figuras que são icônicas, né? Pô, talvez tenha gente aí assistindo que não sabe o que é aquela imagem do meio ali. Mas sabe o que é, Cid? Oh, coisa linda, hein? Uma lan house. Não, Corujão jogando CS. Exatamente. E aqui tem e isso foi super importante para o processo como um todo também. Né? E o que é legal a gente fazer esse resgate é por causa disso, até para o pessoal entender os contextos. Né? Então, aqui no começo dos anos 2000, a gente tem a internet banda larga. Porra, antes era discado, cara. Tu não conseguia fazer uso direto da internet, né? Se tu não tivesse ali uma condição. Gratuita depois da meia-noite, né? Depois da meia-noite. Essa aí tu não pegou, né, Cid? Não, e assim, né, Pô, cara? sinto muito, cara. Sinto muito por você não ter vivenciado esse momento. E tu imagina o seguinte, cara, tu chegar lá e tu não conseguir, por exemplo, se tu usasse a internet, caía o telefone. Ninguém te ligar. E assim, cara, sério, 7 minutos pra carregar uma imagem. Tipo assim, ó, tac, 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 7 minutos. MP3 na Bizarro, época, cara. Pra te baixar, era tipo assim, se tu tivesse um final de semana que tu baixou 3 músicas, era um final de semana feliz. Aí no interior ventava cair a internet com uns 93% da música baixada. Tu era do interior, eu também, então né, pra gente era a realidade. Ai, cara, muito bom. E ali no começo dos anos 2000, então, já tem parte de internet de banda larga, daí com a DSL, que é muito mais estável e tudo mais, né? E tem um movimento, Wesley, que ele não é um movimento tecnológico, ele é um movimento que foi observado, que é chamado Web 2.0, tá? A Web 1.0 é aquilo que eu tinha falado, é as páginas web de HTML que foram publicadas no servidor, era alguém minimamente técnico. Teve também pra galera entender, fazendo um casamento aqui com a parte econômica, já que a IA também envolve isso, teve o estouro da bolha.com, né? Sim. Que todo mundo achava que a que todo mundo achava que você ter um .com ia resolver o teu negócio pra sempre, igual meio que hoje, se você não tiver IA no teu negócio, teu negócio vai pro ralo. E aí depois o pessoal viu que não era muito isso, né? Houve investimentos irreais, mais uma vez, né? O cara ia de qualquer forma, sem estratégia. E as empresas de tecnologia vendendo sonhos bizarros, né? Mas enfim, desculpa aí só para contextualizar. Mas foi essa época aí. Super importante porque realmente é relevante no processo. E nessa linha, cara, a Web 2.0 ela representa o quê? Ela representa justamente quando a internet deixa de ser uma internet só de consumo, porque pensa comigo, se preciso que o cara conhece minimamente ali HTML, CSS, servidor, subir algo na internet, coisa e tal, ele tem que ter um skill mais ou menos técnico para isso. Então não vai atingir qualquer pessoa. Né? Só que no começo dos anos 2000 o pessoal entendeu assim, cara, por que eu não crio plataformas para facilitar isso? E a primeira que eu me lembro, que chegou lá em Santa Maria da Imperatriz, foi o tal dos blogs. Então o pessoal ia lá e criava o seu blog. E a pessoa podia colocar um texto, podia criar qualquer coisa, né? Para de alguma maneira, né, conseguir compartilhar com o outro. Na sequência veio os fotologs, onde a pessoa publicava uma foto e as pessoas podiam comentar, né? Então, que a gente hoje tem um Instagram muito fácil em tempo de execução, na época, né, tinha essas soluções. E todo esse processo de ter plataformas para que pessoas conseguissem publicar seu conteúdo, a gente chama de Web 2.0. Tá? E isso faz com que o quê? Faz com que a internet ela deixa de ser uma internet de consumo, vai para uma internet também de produção de conteúdo. Qualquer pessoa poderia produzir. Por que a Lan House ali que tu brincou com o Cid é tão importante aquela figura? Porque muita gente não tinha dinheiro para ter a DSL no começo do dia em casa. Mas ele conseguia ir na Lan House e navegar. Tinha uma balada, uma casa noturna em Santo Amaro, que ela tinha dentro do rolê uma Lan House. E, cara, era bizarro. Às vezes tu passava ali e tu via a galera no Orkut, atualizando o Orkut. R$13 a hora. Dentro da balada. Tinha gente que ia lá, conheceu coisa, mas era uma oportunidade que tinha de bater uma foto, e daí o pessoal já publicava, ele ia lá e colocava, né? Então era o que se tinha, né? Então começa a ter, até mesmo de uma maneira que ainda não na casa de todo mundo, mas tinha meios para a galera começar a produzir conteúdo. Também é importante comentar a questão das wikis,
A Wikipedia surgindo, né? Então ter bases de conhecimento de domínio público que tu compartilha com outras pessoas. Isso foi um ponto super importante, né? Além de toda a parte de bandas largas móveis, que hoje a gente ri de 3G, mas, cara, foi revolucionário. Tu poder ter internet no celular foi revolucionário. Começa a ter os primeiros smartphones. E daí, assim, né, assim, aquele problema que a gente tinha de falta de dados no inverno da IA, já não tem mais. Tem uma galera que está produzindo conteúdo aí para ti, né, falando sobre várias coisas. E as empresas começam a olhar, opa, tomei um fumo lá na bolha do .com, mas tem coisa boa que está surgindo por aqui também. Talvez eu me antecipei enquanto presença no digital né, com investimento, mas agora tem coisa boa que está acontecendo ali. E daí ainda nos anos 2000, cara, a gente tem o conceito de computação em nuvem, ou cloud computing, que também é um termo que ficou muito em alta durante aí algumas décadas, né? Que é essa possibilidade de tu ter supercomputadores que disponibilizam serviço, a sua infraestrutura como serviço. Então as empresas poderiam fazer uso de uma infraestrutura computacional robusta sem precisar ter isso em casa. Ele consegue alugar isso e fazer uso de maneira que ele seja elástico, né? Se eu precisar mais, eu vou lá e aumento. Se eu não precisar, eu posso devolver. E esse processo de aluguel de infraestrutura permitiu que todo o poder computacional das empresas fosse aumentado, né? Antes, tu tinha uma restrição, né? E isso tira aquele outro ponto que era a questão do poder computacional. Opa, agora aquele problema de não ter poder computacional não é mais verdade, porque agora eu tenho realmente uma infraestrutura gigantesca em nuvem que me permite isso. Então, os 2 pontos principais do inverno da IA na segunda fase caíram por terra. Por que tem um PlayStation 3 ali? Tens ideia de por que eu botei aquela figura? Será que foi só porque eu gosto de jogar? Eu acho que é porque... Não sei, imagino que porque na época você precisava ter o CD em casa e agora você aluga na nuvem o jogo? Também. E pensa aquilo que tu já tinhas me dado uma resposta também, ó. GPU. Nessa época, a galera começou a sacar o seguinte, cara, aquele PlayStation ele tem um poder computacional descomunal. Na época eu fazia uma cadeira no mestrado de arquitetura de computadores distribuídas. E o professor tinha recém-vindo do Canadá e ele falava, cara, ó, lá eles estão fazendo cluster de PlayStation. Para começar a fazer processamento, né? Então, assim, e daí a galera que estava trabalhando com cloud já começou, opa, talvez daqui a pouco eu tenha que ter, dentro da minha infraestrutura, algumas GPUs disponíveis para fazer cálculos massivos. Né? Então, só que aí que foi a NVIDIA que fazia placa para videogame agora... Exatamente, é isso aí. E daí o que é, né? Aquilo que a gente já falou, né? As empresas cada vez mais olhando YouTube, Foursquare, para quem for mais antigo, né? Ah, fui num estabelecimento, conseguia ver, por exemplo, o que o pessoal está falando de estabelecimento. Consigo ver as notas, né, os reviews. O concorrente consegue entender por que tem mais gente no estabelecimento do outro que no meu. Né? O Twitter, né, enquanto microblog rápido, que a galera ia lá e postava, ia num show. Tudo isso era o quê? Tudo isso era informação valiosa, né, que as empresas perceberam. E daí o que acontece? Bom, eu não tenho mais problema de infraestrutura. Eu posso alugar essa infraestrutura. Tem muito dado valioso sobre a minha empresa, o meu serviço, o meu interesse na web. Por que eu não jogo isso para dentro de casa? Daí a gente tem um outro evento que acontece, que é o tal do Big Data. Esse Big Data não mais é o quê? Que é essa quantidade exorbitante de dados que estão dentro de uma infraestrutura computacional que a gente vai fazer uso, né, para negócio. Né? E talvez o Big Data seja um dos aceleradores de todos esses processos da inteligência artificial, né, para adoção e tudo mais. Então, também tem a questão da aprendizagem profunda, outro termo super hypado, Deep Learning, né? Todo mundo fala de Deep Learning, né? Que é aprendizagem profunda, né? Que são as redes neurais que começam a ter mais camadas e mais camadas, né? Para ter um processo de aprendizagem mais fino, para ter uma classificação melhor. Então, percebe, eu falei em rede neural de novo. Então, o negócio caiu em desuso, foi descredibilizado, só que agora, cara, é o que está na crista da onda. Já começa a aparecer como ponto principal. E chega ali na década de 2010... Né, com o Big Data, com o plano de fundo, a gente começa a ouvir que o dado é o novo petróleo. Deve ter ouvido várias falar, né? vezes. Isso aí era pelo menos abertura de 5 de cada 10 palestras, né? E daí começou um movimento muito engraçado, cara. Curioso. Que toda empresa queria ter um cientista de dados. Ninguém sabia o que ia fazer, mas todo mundo queria ter um cientista. Até hoje os caras não fizeram nada, na real, né? Eles só estão lá porque foi hype.
Não, porque, cara, se o dado é o novo petróleo, eu quero um bicho desse para mim, né? Então, o que acabava acontecendo, né? Contratava-se, aconteceu. Tipo, eu fui um desses cientistas de dados que entrou nas empresas na época para tentar, né, estruturar as áreas e coisa e tal, né? E era muito comum isso. O pessoal ia pelo hype, né? Entendia os movimentos, mas faltava às vezes base da empresa. Mas estava ali, era possível, né? Então houve sim um investimento massivo nessa área, tá? A gente começa a ver toda a parte da IA que é mais focada na parte estatística, probabilística, de aprendizagem de máquina bombando, surgindo, né, com muita força. E tem uma mudança de paradigma, que é legal a gente comentar, em relação ao que a gente vivenciava com a parte de BI. Né? Porque a BI, desde a década de 90, já estava figurando nas empresas, né, e era super importante. Quando a gente tem uma solução de BI, a gente olha para o passado, certo? Tem um indicador que me mostra hoje, e eu tenho um retrovisor do que aconteceu. Então, eu olho um número e eu busco o porquê que aquele número foi isso. Né? Tipo, eu fiz uma campanha agora, eu tento ver os indicadores para entender o que aconteceu ali que mexeu ou não mexeu nesse indicador. Estou olhando para o passado. Então, eu tinha o paradigma do porquê. Quando a gente vai para o Big Data, não é mais porquê, é o quê. Eu não posso me ater ao porquê das coisas. Eu tenho que entender que existe algo, um evento, e que esse evento acontece por algo. Mas não necessariamente o porquê daquilo lá no detalhe. Porque se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que entrar numa massa de dados descomunal. Então eu tenho que aceitar essa mudança para assim, olha, isso acontece, então vamos a partir daí. Tá? Então isso é uma mudança que tem, né, e que a ciência de dados, junto com coisas, ela permite seguir os dois caminhos, tanto de identificar o porquê, mas nesse contexto de Big Data, muito mais o quê. Né? A parte dos assistentes virtuais começam a surgir, né? Inclusive com a Alexa dentro de casa, com o próprio, né, o própria ferramenta e tudo mais. E, cara, 2018 é então lançada a primeira versão do GPT. Muito simples ainda, mas já tendo resultados bastante interessantes. Né? Então, 2018. E toda a parte de processamento de linguagem natural, que é trabalhado desde a década de 60, primeiro numa perspectiva mais linguística, coisa e tal, depois trabalhando com alguns outros recursos, agora começa a figurar para tudo. Que aí uma das tecnologias que permitiu isso acontecer foi as placas de processamento lá, da NVIDIA. Isso mesmo, porque pensa comigo assim, ó. Por isso que a empresa, inclusive, virou a mais valiosa do mundo, eu acho. Isso, né? A gente vai depois falar sobre os paradigmas, né? Então, quando a gente fala da parte conexionista, a parte das redes neurais e coisa e tal, ela demanda muito um processo de treinamento, de processamento prévio. Né? E isso, cara, é muito custoso. Tanto a nível computacional, né, quanto a nível de tempo e tudo mais. E esses processadores gráficos, eles trabalham muito bem com cálculos matriciais e coisa e tal. Então é mais natural para eles. Então o esforço computacional deles é menor. Então ele consegue fazer aquilo com mais rapidez. E daí tu imagina, se tudo agora se baseia na ideia de soluções baseadas em redes neurais, coisa e tal, o cara que tem o principal tipo de processador, a principal arquitetura de processador, ele detém isso, as ações dele vão subir em relação à própria Intel, que fazia modelos mais tradicionais. Né? Então, por isso que a NVIDIA ela é tão responsável, né? Com certeza, ela está aí, ela é participante do processo, e ela se beneficia de todo esse processo. Né? E agora, a década que a gente vive, né, cara, ela está muito... A gente fala muito de IA generativa, né? E geralmente, quando a gente fala em IA, a gente está mencionando só a IA generativa, né? Que é essa capacidade de gerar conteúdos a partir de processamentos passados, né? Para a parte de imagem, de música e assim por diante. E que, de fato, agora ela representa uma mudança, né, de comportamento geral, e acho que a gente depois pode comentar um pouquinho sobre isso, né? E sendo o marco principal para essa parte de geração de conteúdo. Né? Porque, às vezes, a pessoa pode achar que isso é algo novo, mas não é, cara. A gente estava, antes de começar aqui o podcast, falando sobre a plataforma Lattes e alguns outros sistemas. Eu lembro que a gente desenvolveu algoritmos, né, para desenvolvimento de texto lá em 2008, 2009, que não utilizava nada das estruturas que são hoje. Baseado em dados, baseado em indicadores, ele lá sumarizava um currículo, trazia ali as informações de forma textual. Né? Então estamos falando de geração de texto, de conteúdo já naquela época. Só que hoje a gente tem um poder muito maior e de fato, né, a IA generativa ela se torna então o ponto principal dessa mudança, né?
E se tu permitires, Zé, uma coisa que eu acho legal, né, a gente falou da história, né, foi até um pouco coisa, mas é legal para a gente entender os momentos e o porquê das coisas, né? Mas uma coisa que eu gosto de trabalhar e de falar quando a gente vai discutir sobre inteligência artificial é sobre os possíveis paradigmas que tem. Tá? E esses paradigmas, eles são muito fortes durante a história, a gente percebe eles. Tá? E eu vou passar bem rapidamente, mas só para a gente poder embasar um pouquinho mais, né? Quando a gente falou da década de 50, lá em 56, eu falei para ti o seguinte, olha, o Minsky era um dos principais caras da IA simbólica. Que bateu no cara das... Isso, que bateu na galera lá da conexionista. Né? A IA simbólica, cara, ela com certeza foi protagonista da IA. Né? Então a gente está falando aí de várias décadas, né? E ela parte de alguns pressupostos. Né? Então, ela sempre trabalha com a ideia de materializar ou tangibilizar o conhecimento. Então, seja na forma de regras, seja na forma de ontologias e o que seja, ou seja, ela tem um processo de extração de conhecimento, seja por entrevista, né, e o que for. Ela tem uma construção de base de conhecimento, que isso pode ser um conjunto de regras e a partir dali isso é aplicado para tomada de decisão, né, e assim por diante. Então esse é um pouco o princípio básico por trás do paradigma simbólico. E o que isso fez? Né? Fez com que eles fossem protagonistas entre 50 e 90. Tá? Sistemas especialistas é simbólico. Você vai dizer, pô, Flávio, mas por que é simbólico? Bom, eu tinha um engenheiro do conhecimento que entrevistava o especialista, montava uma base de conhecimento, através de regras, alimentava um sistema, tinha um raciocinador que dava retorno para quem perguntava. Então, com certeza, é um exemplo de um sistema, né, de IA simbólica, né, do paradigma simbólico. A gente tem também a ideia dos algoritmos de busca. E daí é legal a gente observar naquele cantinho da figura aquele tabuleiro de xadrez. Uhum. O que essa galera também fazia na década de 50? Eles começaram a ver assim, olha, tem problemas que eu consigo quebrar ele por um conjunto de estados. Porque vamos pensar o seguinte, xadrez talvez seja muito complexo, mas vamos pensar naquele jogo do 8, aquele que a gente move de um lado para o outro. Cada estado que eu tenho como movimentar as peças ou para cima ou para o lado, e eu consigo mapear isso na forma de uma árvore, certo? Se eu conseguir montar essa árvore inteira, eu tenho uma representação gráfica dos estados daquele cenário. No caso do xadrez, eu posso ter uma árvore gigante com todos os estados de caminhamento das peças. O que essa galera fazia nessa lógica de algoritmos de busca? Eles criavam algoritmos genéricos para caminhar nessa árvore. E de tal maneira que fosse otimizado para alguns cenários, que pudesse também ser replicado. Então a IA simbólica muitas vezes trabalhou nessa linha. Então, por exemplo, um problema de um labirinto. Existem algoritmos que são específicos para te tentar sair do labirinto no menor caminho, baseado numa heurística específica. Tá? Então essa galera trabalhava com isso. Tudo isso é IA simbólica. Tá? E toda essa parte de representação de conhecimento, né, que poderia ser numa forma de lógicas e regras, que era o tradicional, e hoje a gente vai para uma linha que é chamada de ontologia, que são representações formais de uma visão de mundo, onde tu modela o que é uma pessoa, o que é um computador. Que seria o background do GPT. Esse é o próximo passo dele. Tá. O próximo passo dele vai chegar nesse ponto. Mas tu já consegue fazer isso. Por exemplo, o ChatGPT, tu tem como criar uma base de conhecimento usando o RDF, que são elementos de uma modelagem, por exemplo, ontológica, de uma ontologia. Por que essa aí caiu em desuso? Caiu em desuso, não? Por que não é mais protagonista após a década de 90? Isso cara, é muito, muito legal tu perguntares isso, cara. Porque é o seguinte, pensa comigo que aqui tu tinha uma dependência muito grande da ideia do especialista. Né? Ainda é assim, tu tem que ter essa questão. Então isso com o tempo começou a ficar muito custoso para o pessoal ter esse modelo de extração. E não é que ela não é mais protagonista, mas ainda ela está entre nós. Né? Então quando tu falas, por exemplo, de web semântica, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, que é o próximo, seria a web 3.0, ela depende disso para acontecer. Né? Só que de fato, assim, hoje trabalhar com dados, o aprendizado baseado em dados é muito mais rápido que depender disso. Né? Então ela acaba ficando agora um pouco mais tímida, porque a gente tem recursos que são mais rápidos. E a gente sabe que o mercado ele vai porque é mais fácil, mais rápido, né? E assim por diante. Então ele não deixa de ter espaço. Isso é uma coisa legal de tu falares, porque nenhum paradigma entrou em desuso. Né? Tem protagonistas, mas eles sempre estão figurando, né? De maneira paralela. Né?
Mas é isso, assim, esse foi um dos pontos que ele perdeu um pouco de agilidade. Por quê, né? Toda vida que tu muda de domínio, tu tem um outro trabalho. Né? Então, eu fiz toda uma base de conhecimento fantástica para psicologia. Cara, se eu for daqui a pouco para nutrição, eu aproveito algumas coisas, mas não tudo. Né? E isso daí acaba sendo um problema. Para te ter a questão de escalabilidade é difícil, de escalar isso, né? Tem a questão de ambiguidade também, que tem que ser muito bem descrito na forma de regra, na forma da modelagem do cenário, né? Também é um ponto. E tem um problema que é a questão da falta da capacidade de aprendizagem, né? Automática, né? Então, poxa, se toda hora tu tiver que parar para modelar aquilo e ficar fazendo na mão, tu fica muito estático. Claro que, por exemplo, uma das coisas que eu trabalhei na época do meu mestrado, a gente desenvolvia métodos para extração de informação e conhecimento em texto, para que ele fizesse a manutenção das bases de conhecimento. Então ele tinha lá um mecanismo que ele fazia extração dessas informações, coisas do texto, porque o texto era o que mais tinha na organização, para ele fazer isso de uma maneira mais robusta. Então, assim, a gente começa a resolver essas questões de aprendizagem, sim, mas mesmo assim ainda tem uma dependência muito grande dessa modelagem. Né? Então esse foi um dos pontos principais. Mas que, de fato, né, ainda é base para toda a parte de sistemas baseados em conhecimento. Né? A engenharia de conhecimento, que até o nome do programa que eu fiz lá, meu mestrado, doutorado, ela evolui, ela deixa de ser um negócio que ela fica basicamente pegando as regras do especialista e transpondo para uma base, né, que a gente chamava de paradigma de transporte, para algo que realmente vai numa linha de modelar aquele cenário. Para a galera que vem da computação, é quase uma orientação objeto, onde eu consigo ver quais são as classes, quais são os elementos de domínio, as instâncias, descrevo isso e eu consigo representar um domínio do conhecimento de uma maneira muito mais robusta para gerar inferência e assim por diante. E se a gente avançar um pouquinho mais ao que é chamado da Web 3.0, né, que é a tal da Web semântica, que é muito próximo, seria quase assim a gente ter a infraestrutura do ChatGPT de conversação com a web toda disponível e as coisas, por exemplo, assim, tu chegar e falar, olha, eu quero marcar uma consulta médica, tal, e já ter capacidade dele fazer o agendamento, já cair na agenda do médico. Só que ali tem muitos desafios de segurança, desafios em relação à integração de dados, né? E toda essa parte de entender os conceitos, porque hoje a gente sabe que essa parte de IA generativa, ela não entende realmente o conceito. Ela está lidando ali com uma capacidade de conversa, mas não necessariamente ela sabe o que o conceito quer dizer. É probabilístico, né? Exatamente. Então. E aí não. E aqui a gente está falando de algo que tem a descrição do conceito. Por isso aqui falo, a chamada IA híbrida, que talvez seja o próximo passo que a gente vai ter, ela vai ter que voltar na IA simbólica. Porque aqui tem uma coisa muito importante, Ezen. Esse tipo de solução, eu consigo saber exatamente o porquê de uma inferência. Que as outras eu não tenho. Então tu imagina um cenário que eu tenho que saber o porquê que uma decisão foi tomada, esse é o caminho. Interessante, né? Parece que o outro nome é conexionista? Tem conexionista, tem... Que a gente vai passar. Vai passar. Essa daqui parece mais qualitativa e a outra mais quantitativa, né? Na minha cabeça. Perfeito. É isso mesmo. E a simbólica, então, ela hoje, até hoje, é o paradigma que consegue explicar melhor as coisas. Então, sempre que eu tenho a necessidade de ter uma explicação formal, esse é o caminho. Legal. Tá? Do raciocínio que foi feito. O paradigma estatístico probabilístico, né, ele é muito difícil a gente ver nos livros dessa forma, mas eu gosto de classificar assim porque fica mais fácil para perceber. É todo esse conjunto de algoritmos estatísticos e tudo mais, com a computação, né, que são utilizados para esses comportamentos de inteligência. Para quê? Reconhecimento de padrão, toda a parte de previsão, né? Então tudo isso que a gente tem que é base para a ciência de dados, a gente pode colocar aqui dentro dessa parte. E daí, se a gente for fazer um paralelo disso com o simbólico, que a gente já falou bastante, o que eu tenho aqui, né? Se eu for pelo aspecto de representação, por exemplo, né? Enquanto representação, o simbólico ele era focado em símbolos, regras, né? O estatístico não, o estatístico ele está focado em dados, né? Distribuição desses dados, assim por diante. A parte do raciocínio, no contexto do simbólico, era a parte de lógica, a parte de inferências, né? E o estatístico não, ele vai para a parte probabilística e assim por diante, né? Na parte de explicabilidade, o simbólico tem uma alta explicabilidade, né? A gente viu, ele consegue saber exatamente quais foram as regras, qual foi o caminho que ele fez para chegar naquele raciocínio. O estatístico já nem tanto. No caso, o ChatGPT usa mais o estatístico? Ele usa ou o conexionista. Um outro ainda. Isso, outro ainda. E
Ele usa um pouco de tudo, né? Mas prioritariamente o conexionista. E daí, no caso aqui do estatístico, ele trabalha então com modelos, né, e tudo mais estatísticos. Né? Agora, enquanto robustez de soluções, o simbólico ele é frágil, porque ele é muito dependente do domínio. Uhum. E o estatístico não, ele evolui conforme os dados. Uhum. Agora, se eu tenho pouco dado, esquece, bicho. Uhum. Eu não consigo. Eu vou gerar uma modelagem. Né? E a gente pode pensar o seguinte, cara. Modelagem de crédito em banco, que é um troço que o cara faz desde a década de 90. Né? Que é basicamente ali estatístico o negócio. O cara tem que ter uma base de dados para conseguir montar um modelo de escoragem, para saber, por exemplo, qual que é o teu score para conceder crédito ou não. Uhum. Né? Se tu não tem, tu vai fazer como isso? Uhum. E é interessante porque tu usa um método estatístico para fazer análise das variáveis, montar o modelo, e geralmente tu transpõe isso para uma árvore de decisão, que tradicionalmente... É da simbólico. É simbólico. Né? Que tu consegue ver as regras, né, e tudo mais. Né? Então, eles coexistem muito bem, né? E o estatístico, ele já começa a ter o uso intensificado na década de 90. Por quê? Se a gente voltar lá na história, é quando os computadores surgem nas empresas, é quando as empresas têm um processo de digitalização, os dados estão disponíveis, então a partir daí, né, ele começa a fazer uso. Desafios que a gente tem, dependência gigantesca de dados. É por isso que antes da década de 90, tu quase não ouvia falar, porque tu não tinha isso digitalizado, né, cara? Eles já faziam trabalhos, mas era muito mais no campo da estatística como estatística, né? A explicabilidade ela é limitada comparado com o simbólico, melhor que os outros, mas ainda limitado comparado com o simbólico, né? E a questão dos vieses é muito presente, porque dependendo dos dados que tu usa para treinamento, cara, tu vai gerar um viés absurdo. Né? Então aqui já começa a ter questões éticas do processo. Né? Então de como tu vai trabalhar a amostra dos dados de treinamento. E aqui a gente já começa a ver como já tem impacto ético no uso da IA muito antes do que a gente vivencia hoje. Né? Tu imagina tu criar um modelo de escoragem de crédito ou de comportamento de pagamento num banco e tu usar dados enviesados por um tipo ali. Daqui a pouco tu pode gerar uma classificação, uma tendência que ela não Nunca segue. vai dar crédito para determinado grupo. Né? Exatamente. Né? Então isso é um negócio que tem que sempre ficar aberto. E todo esse processo, desse paradigma, ele abriu espaço porque hoje a gente tem no conceito de aprendizagem de máquina moderno. Então, tudo que a gente tem também depende desse ponto. Né? Só que ele também insere alguns dilemas. Por exemplo, quantidade versus qualidade do dado. Também, se eu tiver um monte de dado que é sujeira, cara, não serve de nada. Né? Questões éticas, como a gente já falou agora, né? Tudo isso começa a aparecer mais forte nesse paradigma. Hoje, a gente entende, então, que esse cara ele figura muito nas empresas com a área de ciência de dados. Né? A gente teve aquele hype, todo mundo tentou, né? Ninguém sabia direito, ninguém estava preparado. Né? O problema não era ciência de dados. É que as empresas não tinham feito o dever de casa para ter um cientista de dados. Esse era o problema. Né? Então, daí o negócio se assentou, o pessoal entendeu. E agora, realmente, quem entra numa vaga de ciência de dados, ele vai trabalhar com isso. As empresas estão preparadas por isso, já passaram essa fase. Né? E até hoje, né, é algo extremamente utilizado e é o que faz hoje ter essa visão de empresas dirigidas por dados, né? Todo esse processo de ter também a questão do Big Data como plano de fundo, eles foram com certeza um dos principais combustíveis para a extração de valor. Então, cara, hoje em dia o paradigma estatístico probabilístico ele é muito presente, né? Ele talvez não seja o protagonista principal porque a IA generativa tomou proporções muito grandes. Né? Foi para casa, né? Saiu da empresa e foi para casa. Mas com certeza ela ainda é muito relevante para o dia a dia das empresas. Né? E seguindo agora no conexionista, que era aquele que tu tinhas perguntado, né? Que é aquele que é inspirado no cérebro humano, que é lá de 1943, né? Que recebeu pedradas e coisa e tal, né? Ele também teve o processo desenvolvido mais aquecido a partir da década de 80. Né? E aqui tem algumas coisas interessantes, porque, por exemplo, aqui toda a parte de conhecimento ele acontece pelo caminhamento dessa rede de neurônios artificiais, a forma que ele caminha ali nas conexões e os pesos que ele dá. Então, o conhecimento está distribuído nesses pesos ao longo dessa rede. Tipo, esses neurônios e essas conexões estão onde? Cara, são programáveis, né? Elas fazem parte dos modelos. Né? Então, basicamente, eles são fórmulas onde tu tem algumas entradas, características que eles vão decompor. É um código, então? É que não é explicitamente no código. Tem um código que ele vai sendo carregado e gerando modelos matemáticos para isso. Então é como se fosse uma propriedade emergente do código. Exatamente.
Exatamente. Entendi. E tem uma angústia tua na tua fala, que é a angústia real do paradigma. Porque o que eu tô sentindo de ti, ó, eu tô quase dando uma de psicólogo pra sentir. Eu tô sentindo que tu quer ver essa rede, tu quer ver esse onde neurônio. que tá, exatamente. E esse é o problema, cara. Não dá pra ver. Por isso que eu digo que não é visível. O simbólico, mais uma vez, eu vejo o negócio na íntegra. No estatístico, eu consigo remeter a regra, mais ou menos, à base de dados. Aqui não, cara. Eu não consigo abrir essa rede neural e ver o caminho que ele fez. Eu tenho que aceitar aquela classificação. Entendi. Então aí que tá. Tu pegou exatamente o ponto principal. E daí tem um ponto que é legal da gente perceber também, que toda aquela questão de vieses aqui também pode acontecer. Né? Só que ele tem uma capacidade muito legal, Wesley, que é de adaptação. Mais do que todos os outros. Né? Porque à medida que tu vai usando a rede neural, ela tem uma capacidade de se adaptar muito E ela aprende com ela mesma, rapidamente. Né? E isso daí faz toda a diferença. Em relação, por exemplo, ao estatístico. O estatístico tu tem que rodar o modelo todo zero de novo. Tu tem que recalcular peso. Aqui não, cara. Aqui ela vai se preparando e se reorganizando nessas conexões de maneira muito rápida. Mas daí é dessa capacidade que ela tem que esses caras tiram essas ideias de que vai ter inteligência própria e tal? É dessa porque depois flexibilidade? À medida que ela vai evoluindo, né, a gente vai chegar lá depois na parte de aprendizagem profunda e a parte da IA generativa, ela trabalha com alguns conceitos onde não é só treinamento. Tu tem, por exemplo, uma das técnicas é fazer uma rede brigar com a outra. E eles vão colocando ruído nesse processo de confrontar informações para gerar coisas novas. Né? E nesse processo ela pode começar a ter ações que são próprias. Né? Só que assim, cara, até a autoconsciência... Vai dar merda ciência de... Mas assim, né? Até a autoconsciência tem muito tempo. Isso que tu estás falando da máquina chegar a ter consciência, que coisa... É o que eu sempre brinco, né? Cara, isso é sempre me pergunto isso, mas assim, eu acho que a gente tem que ter errado muito para chegar nesse ponto. Entendi. Vai saber, né, cara? Pois é. Sempre tem um infeliz, né, cara, pra fazer cagada. Né? Então, assim, ó, voltando aqui na questão das características desse paradigma, conhecimento é distribuído, já entendeu por quê, né? Por causa da rede e tudo mais, né? Adaptabilidade muito grande, né? Sem coisa. Totalmente, é um modelo muito robusto, porque ele consegue se retroalimentar muito facilmente e se arrumar. E ele permite que isso seja feito de maneira paralelo, simultâneo, né, que também dá uma agilidade, mas tem um custo de treinamento muito grande também. Comparando os três para ficar mais fácil, né? Então vamos lá, né? Enquanto inspiração, simbólico, em regras, né, toda aquela parte mais burocrática. Estatístico, dados, estatística e o conexionista no cérebro humano. Né? A parte olhando na perspectiva de conhecimento, onde é que está o conhecimento no simbólico? Regras explícitas, né? Ou ontologias e assim por diante. Probabilístico, probabilidade e aprendizagem baseada nos dados. Conexionista, no peso e nas conexões, que é a tua angústia de não conseguir ver. Né? Explicabilidade, simbólico alto. Né? A gente sabe por quê, porque consegue ver as regras. Estatístico, médio. Conexionista, baixo, caixa preta. Que é aquela tua angústia. Porque a gente não sabe... Exatamente. Tá? E esse é um dos pontos, Wesley, porque até um pouco tempo atrás não se aceitava trabalhar com rede neural para fazer escoragem de crédito em banco. Porque não sabia como é que ela atuava? Porque daí tu imagina o seguinte, a pessoa não ganhou crédito, o score ficou baixo. Eu quero saber por que o meu score é baixo. Me explica por quê. Tu não sabe. E ali não, ali tu consegue ter, né? Ali na perspectiva que eles fazem, tu consegue trabalhar e chegar numa classificação. Né? Enquanto força, né? Qual que é a força principal do simbólico? Né? A clareza, justificar os raciocínios, né? O estatístico, a previsão baseado em dados, sem a precisar de alguém que transponha esse conhecimento. E o conexionista, né, o aprendizado flexível e extremamente robusto. Limitação do simbólico, que foi o que tu me perguntou agora há pouco, né? Escalabilidade, né, que tem a dependência sempre da modelagem do domínio. O estatístico, dependência dos dados rotulados, classificados, né, esse é um ponto, né, para ele poder aprender. E o conexionista, né, a questão de ter a necessidade de muitos e muitos dados para conseguir realmente ter uma efetividade. Né? Ainda nesse paradigma, assim, a gente tem o que a gente chama de aprendizagem profunda, a gente já falou, né? Deep Learning, que é essa capacidade de ter várias outras camadas de rede no meio dessa rede neural. Né? Que permitiu o quê? Que permitiu que fosse decomposto mais ainda os problemas para conseguir ter uma classificação mais robusta. Mas no caso, ela cria essas redes? Não, é uma arquitetura de rede neural. Ah, tá. Então o cara foi lá, projetou topografias de redes neurais que ela fosse com muitas camadas
E lá dentro ela pode aumentar e diminuir conforme for a configuração dele. Pré-configurado. Isso, e daí ele vai lá e vai classificando isso para poder gerar essas conexões e assim por diante. Mas assim, ninguém vê isso. Não. E como é que ele sabe que tá lá? Daí é o tentativa e erro. Matemática doida, assim. Exatamente. Mas como é que ele sabe que tá lá essa rede de... É porque assim, ela é materializada de uma forma que ela não é, vamos dizer assim, tangível para o ser humano olhar, né? Ela não é visual, né? Mas ela tem lá os dados e os pesos, né? Então imagina o seguinte, tu tem uma série de características. Então tu sabe que se tu aumentar um peso aqui, vai ter um output diferente. Por isso tu pressupõe que o peso tá ali. Exato. Entendi, exato. mas tu não vê atuando. Exato, vai ter ali minimamente assim, uma característica XYZ que tem 0,8. E daí esse cara vai aumentando ou diminuindo conforme o uso, né? E essa capacidade de fazer isso automático, ela consegue ter de se adaptar. Por que era tão utilizado para fazer reconhecimento de imagem, de face, por exemplo? Porque, cara, uma hora tu tá de barba, uma hora tu tá sem barba, sim. uma hora tu tá de óculos, né? Então, essa capacidade dele aprender com isso é justamente pela flexibilidade que ela tem. Interessante. Bem, bem legal. E é base hoje porque a gente fala de IA generativa, né? Então, no caso, a IA generativa está dizendo esses LLM, né? Exatamente. Que, na verdade, não deixa de ser conexionista, não deixa de ser aprendizado profundo. Mas como ela tem uma entrega diferente, eu já achei legal a gente trazer isso, né, numa outra frase depois, né? Então, aqui a gente sabe, né, que essa parte do aprendizado profundo também vai depender de grandes volumes de dados, ali como o outro, né? E que, de fato, ela realmente foi a base para permitir que a gente chegasse à questão da IA generativa, né? Que o que muda, né, Eslen? Aqui, até então a gente usava rede neural para aprender e classificar. Aqui a galera começou a fazer usos diferentes, por exemplo, fazer redes serem concorrentes, onde uma codificava e outra decodificava, para tentar descobrir o início delas. E por que isso é legal? Ela tem uma capacidade de adaptabilidade muito maior. Só que daí eles começaram a pensar, cara, mas aqui nesse processo de ajuste, se eu tiver como botar algum tipo de ruído ou algum tipo de função aleatória, ele pode desenvolver coisas novas, baseado naquele conjunto de dados. E eles começaram a ver que, olha, isso aqui está começando a gerar coisas muito legais. Né? Então, esse é um pouco do princípio básico por baixo da IA generativa enquanto base computacional mesmo. Né? E aí, como é que é a galera que fala sobre os anseios agora? Tem mais algum paradigma? Desse aqui não, depois tem só falando sobre isso. A galera que, acho que para ficar um pouco mais tangível no mundo da pessoa que está em casa, né? Que não está só preocupada com a coisa acadêmica. A galera que fala essas paradas aí, tipo assim, pô, vai ter uma inteligência própria, vai ter... Seria, teoricamente, uma fricção grande dessas redes ao ponto de emergir uma coisa nova dali, tipo, em termos de, sei lá... Tu percebe que é complicado? Percebe que é complicado porque, assim... Porque assim, eu não tô dizendo, Flávio, que tem uma galera em chat, em blogs obscuros da internet falando isso. Tipo, Elon Musk falou, né? Os caras grandes que falam que tem medo que isso vire um negócio descontrolado. Não tem gente séria falando. Não, e assim, o que acontece? Então imagina, tu colocas redes que estão, né, uma interagindo com a outra e gerando aí esses ruídos para gerar coisa nova. A preocupação deles é, cara, isso aqui pode ser de controle e daqui a pouco tu imergir uma autoconsciência. Eu, na minha visão, talvez seja muito simplista. Eu acho que a gente está muitos passos antes disso, né? Porque ainda o negócio está muito ainda no campo de gerar a próxima palavra. É porque a motivação disso aqui, cara, foi gerar texto. Tipo assim, prever qual que é a próxima palavra de uma sentença. O negócio, obviamente, evoluiu ao ponto da gente conseguir ter hoje imagens fake, coisa e tal, baseado em dados passados, né? Mas, cara, consciência... Porra, sabe? Tá distante demais. Tá distante. Ali eu vou falar depois sobre a híbrida, que mistura tudo, né? Que daí, sim, eu tenho a questão de conceito, coisa e tal. Cara, dali começa a ter... Entendi. Mas mesmo assim, sabe assim, eu ainda acho que a gente tá... Só se tem muita coisa aqui que não estão sendo publicado, que a gente não sabe. Mas assim, com isso que a gente tá aqui, eu entendo que tem ainda um tempinho até o negócio desandar. E eu acho que as pessoas não vão, né? Cada um vai tomar o cuidado que tem que tomar, né? Eu acho que não. Eu não confio muito na humanidade. Tem isso também, né, cara? Mas o que você ia falar aí no próximo slide? Não, e na questão da IA generativa, né? Que eu acho que é o ponto que é bem interessante, né? É que ela, de fato, cara, conseguiu fazer o que, por exemplo, o mesmo efeito que a internet fez, né, cara? A internet hoje, ela é algo tão coloquial, é algo tão
Então, coisa que a gente só percebe, só lembra da internet quando falta. Só para pensar, né? Pega o celular, cara, ninguém para pensar se o celular tá na internet, né, cara? E a IA hoje, no nosso dia a dia, ela tá assim. Porque quando eu pego um celular e eu tenho um Face ID para abrir ele, cara, tá ali. É IA. Já tá acontecendo, né? Claro, é que daí a gente sempre pensa na IA como IA generativa, mas ela tá disseminada tudo. Né? Mas a IA generativa, ela de fato, ela conseguiu fazer com que ela fosse conversada no ponto de ônibus, que foi como a gente começou o episódio, eu tô falando, né? Ela chamou a atenção das pessoas ao ponto hoje de tu ver pessoas com uma idade avançada falando, nossa, é muito legal, eu tenho medo, mas assim, foi ela que fez isso acontecer, né? Justamente por essa capacidade de criar coisas novas, não ficar só no processo de classificação, né? E daí, o grande ponto que eu entendo da IA generativa, né, que a grande vantagem dela é para essa parte de criatividade artificial. Né, que ela propor talvez coisas diferentes do que a gente vem fazendo. Né? E todo o processo de automação, tal, né, mas ela tem muitas limitações também. Né? Porque vamos pensar o seguinte, o que é legal da criatividade artificial? É porque ela vai propondo coisas que talvez a gente não pensaria, talvez porque a gente tem visões de mundo diferentes, talvez porque nós temos questões éticas, questões, né, ali que não deixaria a gente olhar por esse prisma. Esse cara tem consciência? Não tem? Então ele vai estar muito mais aberto à possibilidade de gerar coisas novas e tudo mais. Só que isso também é um problema. Porque quando que ele vai, por exemplo, saber que o limite dele é até aqui? Mas por um lado também é legal, porque ele te força a ver coisas talvez que você não viria. Eu não sei se viu recentemente a polêmica que tá rolando da inteligência artificial do X, do Elon Musk. Ele tem uma inteligência artificial chamada Grok. E o Grok no X, isso é uma ideia bem legal. Embora esteja sendo usado de uma forma escrota. Ele é um perfil, o Grok. Não sei se vocês usam lá o X e tal. Não sei se você usa. Não. Ele é um perfil. Então, sei lá, saiu uma notícia falando que medicamento X é usado hoje para curar o câncer, sei lá. O cara pode comentar na notícia, no post, falando @Grok, marca ele e fala, resuma a notícia para mim. Aí ele resume. Então ele é meio que uma IA que tu pode acionar ela a hora que tu quiser, exatamente. Perfeito. É muito legal isso. Só que começou a rolar. A galera começou a pegar foto de pessoas e pedir pro Grok fazer ela sem roupa. Olha só. E ele fez. Inclusive de criança. Aí o Reino Unido acho que processou o X por causa disso. Aí a União Europeia acho que também. E aí eles tiveram... Agora o Grok não faz mais isso. Agora ele não... E assim... Aí os caras colocavam tipo assim... o Cristiano Ronaldo e o Messi. Aí falava assim, Grok, tira o pior jogador da foto. Aí ele tirava um deles. Entendi. Acho que ele tirou o Messi. Eu não sei baseado no quê, tipo mas assim, ele tirava. Em quê, pois né? é. Então, pensa ele não tá opinando? Exato. Ele tirou o Messi, cara, porque na daí, foto. assim, e aí ele fez com vários. Tipo, pegou várias fotos de cientistas antigos e falou, quem que é o melhor daí? Ele vai lá e dá uma opinião. Ele dá a opinião dele, sei lá, dá algum nome lá. Vocês percebem que essa angústia de vocês ela é super importante para a discussão, né? Porque se esse cara ele não consegue pensar por conta própria, coisa e tal, ele foi baseado num treinamento, em dados passados, né? Então, provavelmente, quem alimentou isso, alimentou com algo que estava tendenciando. Por exemplo, vamos dizer que ele tirou o Messi, que o Cristiano Ronaldo, naquela época, era melhor que o Messi. Entendi. Talvez ele buscou notícias numa época que o Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo e o Messi não, e tirou o Messi. Agora eu te pergunto, quem é que é responsável por pegar essas notícias? Quem define que notícia vai? Inclusive o Elon Musk pediu para ele retirar o ícone mais feio da foto e aí ele botou o do Twitter antigo e o do X novo, né? E aí o Grok tirou o novo. O X? Aí o Elon Musk respondeu, falou, vou te demitir. Eu pensei nisso. Agora você saiu da organização. Cara, mas assim, ó, esses pontos todos, esse tipo de reflexão que a gente tem que ter no uso da ferramenta. Porque, de fato, assim, a gente depende muito da forma que ele foi treinado, as bases que foram escolhidas. Tudo isso vai ter impacto, né? E como a gente percebeu no teu exemplo, a gente não tem a questão, o limiar ético ali, do que ele vai fazer ou não vai fazer. E tem uma outra coisa que é da natureza dele, que é super importante de levar em consideração.
As IAs generativas, elas são feitas para não dizer que não sabem. Para não dizer que não sabem. Isso para a criatividade é perfeito, porque ela não se limita, ela consegue extrapolar. Agora é um problema, porque daqui a pouco tu, enquanto jurista, vai ter uma jurisprudência que não existe. Inclusive um cara saiu na Folha esses tempos, uma reportagem, acho que era da New York Times e saiu também da Folha, de um britânico que se suicidou. Ele entrou em psicose, salvo engano, e acho que depois ele se suicidou, porque ele, numa conversa com o ChatGPT, ele foi instigando, ele foi questionando, e acho que por isso, por ele dizer não sei e tal, o ChatGPT levou ele a concluir que ele descobriu uma fórmula matemática capaz de derrubar a internet. Olha o só. britânico. E aí ele meio que Tirou. tinha uma questão de pré-psicopatia, de pré-psicose ali, ele saiu da realidade, cara. E depois acho que ele se suicidou ou entrou numa crise ferrada, porque a polícia foi averiguar os históricos de conversa e ele tinha uma parada assim na casa de 100 mil linhas conversadas com o ChatGPT. Pô, o meu romance deu 90 mil linhas e tem 330 páginas. Dele só enviando, fora o que o ChatGPT voltou pra ele. E acho que é isso, o cara vai ali e ele mandava. Os caras descreveram algumas prompts que ele deu pro ChatGPT. Ele falava, não me agrade. E voltava, não, mas eu fiz todos os cálculos, você realmente tá indo por um caminho que acho que você descobriu. Bizarro, cara. E é isso, Wesley, porque ele é programado para não, né, justamente para ele poder estar sempre aberto a novas coisas, ele não pode dizer que não sabe, só que isso aí também é um puta de uma limitação dele. E daí, assim, sabendo disso, a culpa é do ChatGPT ou de quem fez uso dele? Indo para essa linha agora, né? Tipo assim, o cara que está no contexto do direito, que usou isso e veio com uma jurisprudência que não existia. Mas isso aqui é uma porcaria. Cara, não, velho, é o princípio básico da ferramenta. E por isso que eu acho tão importante entender os paradigmas para te saber quando aplicar cada um deles. Os caras que usam com certeza não sabem desses princípios básicos da ferramenta, né? E acho que a OpenAI também não faz muita questão de divulgar isso, porque comercialmente não é legal. Claro. Falar, a minha ferramenta nunca vai falar que não sabe. Enfraquece a ferramenta, né? Exato, mas assim, se tu também entende isso, cara, é uma puta na fortaleza. Lógico, claro, tá louco. Agora, assim, qualquer coisa que a pessoa achar que vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V, esquece. Por exemplo, eu converso muito com artigos. Eu mando o PDF lá e fico conversando com o PDF. Pedindo para IA verificar as imagens e refazer cálculos e tal. E eu sempre coloco no prompt, use só o PDF para responder. Isso já é uma blindagem. Não busque na internet. Porque eu sei que se ela não achar a resposta no PDF e eu não pedir para ela vai buscar num site. É isso aí. Porque quando você vê ela fazendo... Você consegue ver, né? Eu devo buscar aqui? Pô, mas não achei. Tenho certeza que ela ia ir pra internet para buscar, né? Não, e é isso, assim. Então, esse é um ponto que a gente tem que ver. E daí vem a questão da alucinação, né? Os viés, tudo isso que a gente... É legal a gente ter tido essa conversa, porque a gente bateu em todos os pontos que aqui estão, né? E, de maneira geral, né, só para a gente fechar essa parte dos paradigmas, a gente percebe o quê, né? Aquilo que a gente já conversou. Nenhum paradigma deixa de ter relevância, todos são relevantes ainda. O que a gente tem são contextos diferentes, né? E a gente já falou agora um pouco sobre isso, a gente já começa a perceber isso. Talvez o grande problema hoje da IA é que está todo mundo usando IA generativa para, às vezes, problemas que não deveriam ser com soluções dessa natureza. Então, mais uma vez, a culpa não é necessariamente da IA, é de quem escolheu errado. E, obviamente, tem uma questão que depois eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais, é que até que ponto o ser humano não está querendo terceirizar coisas que deveriam ser foco dele, né? Mas aí depois a gente fala um pouquinho disso. Né? Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que a gente, enquanto usuário da inteligência artificial, né, a gente sempre tem que levar em consideração para que a gente quer usar ela, né? Para não cair naquela história tipo assim, não, eu tenho que ter IA na minha empresa, eu tenho que ter IA na minha casa, eu tenho que... Que é o que todo mundo fala hoje, né? Deixa eu te falar, vamos deixar o resto da apresentação sem fazer? Perfeito. E aí eu faço um convite para a galera que está assistindo aqui, ó. O Flávio é professor de inteligência artificial no Reservatório de Dopamina, que imagino que a tua explanação aqui tenha sido baseada no curso. Um pedacinho do curso, né? Porque lá tem um monte de aula. O QR Code está em algum lugar aqui na tela para você se tornar aluno do Reservatório de Dopamina. E aí deixamos o resto para a galera olhar lá dentro, quem quiser assistir e revisitar isso aqui com mais detalhes, né? Deu para ver que você passou alguns slides um pouco mais rápido por conta do nosso tempo.
Então deixo o convite aqui da galera que quiser entender um pouco mais sobre o uso prático da inteligência artificial para escanear o QR Code aqui e fazer parte do reservatório de dopamina por um preço super camarada. Você consegue ter acesso ao módulo do Flávio, a mais de 170 aulas minhas lá dentro, aulas de 30, 40 minutos sobre neurociência e comportamento e acho que uns 15, 20 módulos já de outros professores também ficam disponíveis para você. Beleza? Flávio, deixa eu fazer outra pergunta aqui então, já que a gente saiu agora da tua linha de raciocínio dos slides, né? Só para a gente fechar. Acho que uma outra grande questão, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, acho que talvez seja a principal questão do público sobre o advento da IA, além dessa questão, né, sei lá, ter uma consciência e tal, é a galera perder os empregos. Tem empregos que serão perdidos serão roubados pela IA. Tem alguma coisa sobre isso sendo falada ou a gente ainda não consegue? Eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é que muito provavelmente os empregos como é que eu posso dizer? Muito provavelmente os empregos operacionais e com pessoas menos qualificadas, elas serão provavelmente essas pessoas vão sofrer. Por exemplo, às vezes nem um emprego operacional, por exemplo, um nutricionista, um psicólogo. Cara, eu acho que dependendo de como a IA for avançando, o nutricionista e o psicólogo ruim, o contador ruim, eu acho que muitas pessoas vão deixar de procurar essas pessoas para resolver o problema ou tentar resolver o problema dentro da IA. Não estou dizendo que é o correto a fazer, não estou dizendo que tem que ser feito isso. Eu estou dizendo que muito provavelmente vai acontecer se já não acontece. E aí vai continuar, né? Aquelas pessoas que são boas e têm um diferencial de fato vão continuar tendo público. O que você acha? Cara, existe muita discussão sobre a questão da IA e o trabalho, né? Tem até um autor que ele é CTO da Microsoft, que no livro dele ele fala o seguinte, ele diz, olha, no livro de 2020, tá? Eu não me recordo aqui o nome, mas depois a gente pode passar ali o link pro livro. Mas basicamente ele fala o seguinte, as pessoas, elas hoje devem ter acesso à IA, porque a IA ela vai ser uma ferramenta que vai colocar todo mundo num outro patamar. Então, assim, você não ter acesso, você já está perdendo espaço. Então, talvez o que a gente entende hoje como mau profissional é aquele que não se adaptou. Que é uma ferramenta que vai colocar em pé de igualdade o cara lá em cima. Eu também acho que é por aí. Então, esse é o primeiro ponto. Né? É o cara que não usou o computador, né? Exatamente. Como é que você ia fazer, preso, cara? Né, máquina de escrever, sei lá. Exato, o cara ficou preso no paradigma passado. Né? Então, se ele fala, primeira coisa, a gente tem que trabalhar para democratizar o uso da IA, porque ela é uma ferramenta que tem capacidade de dar realmente um foco de evolução muito grande para toda a profissão. Esse é o primeiro ponto. Só que daí tem um outro item que é legal a gente perceber, que não é a primeira vez que acontece algo assim, não é com a IA. Se a gente pensar no processo de industrialização, coisa e tal, tinha uma série de coisas que eram feitas por pessoas que evoluíram para máquinas. E o que essas pessoas tiveram que fazer? Elas tiveram que se adaptar para um novo modelo, aprender novas habilidades, coisa e tal. No contexto que a gente tem hoje, cara, é a mesma coisa. Eu não acredito que a gente vai conseguir para um modelo, por exemplo, de um psicólogo, 100% coisa. A gente pode, sim, talvez uma primeira parte com um agente de IA, mas depois sempre vai ter que ter uma cabeça pensante, até para ter o discernimento ético, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a questão de moral, bons costumes, ética, tudo tal, ela evolui conforme o tempo, né? E também conforme localidade, coisa e tal, né? Então, isso daí, cara, vai ser muito sensível para um algoritmo trabalhar. Então, sempre vai ter que ter alguém que tenha a capacidade de pegar aqueles dados e de minimamente lá dar um check ou coisa e tal. Então, o que tu acaba fazendo? Tu pega aquilo que é mais, talvez, operacional e tu passa para ele fazer algo mais estratégico. E o que esse autor ele fala? Na verdade, a IA ela não está acabando com o trabalho humano. Ele está acabando com o trabalho desumano. Que é o quê? Que é aquilo que é repetitivo. Aquilo que às vezes a gente faz sem muito que não tem tanto valor no processo. Né? Por exemplo, tu pegar
Tu pegavas antigamente um livro técnico e às vezes tu fazia fichamento. Não estou tirando o mérito, mas assim, tu aprendia muito com aquilo, mas às vezes tu gastava muito tempo. É tipo a invenção da prensa de Gutenberg, né, cara? A galera tinha que reescrever os livros, aí o cara falava, pom, começava a imprimir livro para todo lado. Exato. E tipo, aquele pessoal que tinha um emprego de coisa, mas assim, o cara daí pode trabalhar com outras perspectivas, né? Diagramação e coisa e tal. Então eu entendo que vai ter impactos, mas assim, as pessoas têm que estar abertas para esse impacto como ferramenta. É uma nova ferramenta. Eu acho que é isso também. E te devolvo até assim, ó, não só a questão de mercado de trabalho, todo o processo de ensino e aprendizagem. Né? Se a gente, fui professor universitário por 14 anos. Eu vivi o período até a chegada do ChatGPT, daí eu saí de sala de aula. Mas, cara, se eu tivesse em sala de aula hoje, eu tenho que considerar esse recurso como um recurso super importante para o meu aluno. Eu tenho que trazer ele para minha prática. Cara, a galera ali que eu conheço de professores da universidade o pessoal só entregando trabalho escrito por IA. E aí não é aquele cara que usa a ferramenta de IA para corrigir o português, né? Fazer uma correção gramatical. É o cara que escreve um prompt para IA escrever um texto. E ela é muito ruim em escrever texto. Dá para ver de longe que é um texto pra IA. Sim. E aí tá meio deprimente, assim, pros caras. Porque às vezes também não trabalha essa... Não sei. Realmente vai ter que ser vai ter que ser pensado, né? Eu tenho um amigo meu que ele é professor da medicina e ele usa ativamente a questão da criação de agentes e coisa e tal em sala de aula, né? Ele é da parte de dermatologia. E ele fala, cara, que ele chega lá, ele mostra como que ele faz o uso, no caso dele, do ChatGPT pro trabalho dele do dia a dia. E ele incentiva aqueles estudantes a também fazerem uso daquele formato. E a experiência dele é fantástica, porque ele consegue otimizar o tempo de aula para focar em coisas muito mais, às vezes, complexas do que antes. Né? Claro, tem que ter maturidade. Sim. Mas é esse tipo de coisa que a gente vai ter que desenvolver. Exatamente. Agora, se a gente ficar sempre nesse processo, Wesley, de querer terceirizar as coisas para IA... isso aí. Né? De tipo assim, ó, cara... Você vai ficar mais burro, né? Exatamente. Na verdade. Assim, mas mais uma vez, o problema é da IA ou meu? Exato, sim. Né? Exato. Então, assim, esse eu acho que é essa reflexão que as pessoas têm que ter. Eu escrevi um texto para minha newsletter que a IA ela vai ser para a parte cognitiva, para algumas pessoas, o que o advento dos carros e elevadores foram para a parte física. Perfeito. Não é culpa do carro e do elevador que as pessoas estão mais sedentas. Quer dizer, está associado e provavelmente é causal, mas é o mau uso da ferramenta. Claro. Outras pessoas usam o carro e o elevador para trabalhar, para ganhar eficiência no seu dia a dia e ter uma hora para conseguir fazer exercício físico na academia. Agora, tem muita gente que usa carro e elevador e não caminha. Né? Então, acho que a IA vai ser isso. Vai ter as pessoas que saberão usar a IA e vão conseguir um ganho de performance e produtividade muito grande. E vão ter pessoas que, por conta do mau uso da IA, assim como o mau uso das ferramentas de locomoção, vão ficar sedentárias mentalmente e ter problemas. E eu acho que esse pessoal vai perder emprego. Por mais que está fazendo uso daquilo, vai perder, porque o cara não... A qualidade da entrega não vai ser maior. Vai acabar aumentando a desigualdade intelectual, cara. Quem manja de como usar vai ser muito bom e quem não manja vai usar e vai só piorar. Vai ser exatamente isso. Mas tu percebe que até esse tipo de direcionamento deveria ser dado agora em sala de aula? Tinha que ser educado. Porque daí Tipo educação sexual pra criança, sabe? Você tinha que chegar pros adolescentes e na galera e falar, pessoal, vamos usar corretamente e tal. Sim. Não, mas é isso aí, cara. E tu tem que trazer isso de uma maneira quase cultural pro cara entender isso como ferramenta. E quem não fizer isso, bicho, daí sim. Porque não vai deixar de existir, né? Igual os carros e os elevadores e a escada rolante. Não tem como voltar. Não vai voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então é isso, tem que... Tá triste, Cid? Flávio, obrigado, meu querido. Valeu demais aí, velho. Pessoal, deixa o like aqui no episódio se você quiser saber mais sobre inteligência artificial. Escaneie o QR Code aqui, conheça o nosso projeto Reservatório de Dopamina. Deixe seu like aqui e inscreva-se no canal, meu. Isso é importante para nós, pra gente voltar aqui fazer conteúdo para vocês. Um conteúdo acadêmico, um conteúdo mais profundo, que é a tese aqui do nosso podcast. E convido você também a navegar pelos outros episódios aí, que são sempre nessa pegada. Valeu? Nos vemos no próximo episódio.